tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso Prosa Saudável, que vocês estão tanto gostando, eu estou super feliz com isso. Hoje estou tendo o prazer de ter do meu lado aqui a Cecília, que a gente já se conhece, ó, a gente estava fazendo umas contas aqui, acho que tem mais de 6, 7 anos, né? Foi uma das primeiras nutricionistas com público infantil que eu conheci, que começou a recomendar a gente. Então, eu acho que vai ser um prazer para você que é mãe, para você que é pai, ouvir tudo que a Cecília tem para falar a respeito de nutrição infantil. Cissa, eu tenho recebido muita mãe me dizendo que o filho está com excesso de peso. E quando eu pergunto a idade, até para entender quais produtos indicar, etc, são crianças muito novas, 5, 6, 11 anos, que quando a gente pensa na nossa geração, tinha um ou outro, inclusive eu fazia parte dessa exceção, mas era exceção. E hoje está uma frequência muito grande. Você está vendo essa minha percepção, pelo menos aqui no consultório? E se sim, por que a gente pode acreditar a esse aumento da obesidade na infância? Então, um prazer também conversar com a Suzy, super amiga, parceira. Então, essa pergunta é bastante pertinente nos dias atuais, né? O que a gente vê hoje no consultório, que me procuram, né? Bastante por excesso de peso, crianças e adolescentes com essa questão. Hoje em dia a gente sabe que 30% da população de crianças e adolescentes brasileiros apresentam excesso de peso e é um dado assim bastante preocupante, relevante, né? A gente vê isso tanto na faixa etária cada vez mais precoce. Então eu atendo crianças lá na UERJ, por exemplo, com 3, 4 anos, com excesso de peso, obesidade, e antes a gente não tinha essa prevalência nessa faixa etária. E aí você me perguntou o que será que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Então, o que a gente tem de dado é que em relação à alimentação, a gente tem visto um aumento no consumo dos alimentos industrializados, ultraprocessados, não que não tivesse no passado, mas eu acho que a realidade atual, a gente percebe que realmente a população, por ser mais fácil, né, as mães trabalham fora, a criançada e adolescente realmente usa, principalmente nos lanches. Então eu diria que é um fator que leva ao excesso de peso e complicações também metabólicas decorrentes da obesidade. E o que a gente mais vê no consultório, a primeira alteração decorrente da obesidade, o excesso de gordura na região abdominal, é a resistência à insulina, que eu venho falando muito aqui na rede social também. E a resistência à insulina quer dizer que é um quadro de pré-diabetes. Nossa, isso que é muito surpreendente, né? Quando a gente vê uma criança assim já, porque pra mim diabetes era alguma coisa da pessoa já 50 a mais, sim, né? Não uma criança. E aí o que é importante, né, esclarecer que a gente tem que incentivar o consumo de alimentos mais in natura, feitos em casa, sem aditivos, que é exatamente o que você nos oferece. A parte química, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem alguns fatores, né, que podem ter ajudado a isso. A gente tem realmente um número maior de mães trabalhando fora, né, essa independência da mulher, e aí que realmente fica mais complicado. Por outro lado, a gente tem também a indústria toda da publicidade incentivando, eu lembro, né, com aquelas questões todas colecionáveis, tais mania, então, e aí assim, quanto mais você compra, mais você ganha aquela figurinha, e aí a criança, você junta a praticidade com algo que a criança, porque eu entendo assim, que é muito difícil, eu convivo, eu tenho um sobrinho de 7 anos de idade, e na hora da refeição, muito difícil. Não quero a carne vermelha. Se você der a carne vermelha, ele quer a carne escura. Se quer a carne escura, você quer a branca. Você tem que ter muita paciência, muita disponibilidade. E muitas vezes é mais prático, entre aspas, ou porque naquele momento você não consegue, né, ficar lá
200 horas para a criança comer. Então, vai naquele caminho que é fácil de você convencer. Sim. Né? Um pacote de biscoito, a criança já gosta porque vem a figurinha dela, Isso. etc. Ou o cardzinho do chocolate para colecionar. Então, junta literalmente a fome com a vontade de comer e acaba indo para isso. Por outro lado, também me parece, por mais que elas estão um pouco mais sedentárias. Ah, sim. Né? Porque a gente tem um controle remoto, a gente tem um telefone, sim. A vida não é mais no play. Tempo de tela, né? Realmente isso é um dado alarmante, que tem chamado a atenção. O que se recomenda hoje é que as crianças mais velhas e adolescentes não fiquem até 2 horas por dia, no máximo. E a gente sabe que isso ultrapassa muito. Com certeza. E o preconizado de atividade física são 60 minutos por dia, de algum tipo de exercício físico. Por dia? Por dia. Tá. E muitas vezes isso não acontece. Atendo aqui muitas crianças, adolescentes, enfim, que não têm na sua rotina a prática de exercício físico. E aí faz muita diferença na vida da criança, em termos até de mudança de composição corporal, de melhorar a sensibilidade à insulina, de melhorar o comportamento alimentar, diminuir a ansiedade. Então tem que fazer exercício físico. Eu sou nutricionista, mas eu falo, olha, tem é o pacote, né? Literalmente é o pacote. Porque assim, pelo menos na minha infância, é muito claro isso. Eu morava num prédio que tinha muita criança e tinha um play. E o play não era nem o play de hoje em dia, que tem nada. O play não tinha nada, era um grande espaço vazio, mas com muita criança. E aí você brinca de pique-esconde, você brinca de pique-bandeira, você corre. Então, além do exercício que todo mundo tinha que fazer, a natação, tinha que fazer o jazz, tinha que fazer etc., mas você ainda corria nesses momentos. Hoje em dia, a criança não vai mais pro play, não corre, não faz o exercício e fica mais sedentária, né? E uma pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte, quando despertar esse olhar que isto não é normal? Por que eu te pergunto isso? Quando a criança, quando falou da história da criança já de 2, 3 anos, já com excesso de peso, era comum você falar assim, nossa, que bebê gordinho, como é fofo. E aí você vai deixando como é fofo até falar, o fofo não tá passando, né? Sim. Então, como é que a gente... Porque assim, é bonitinho, né? A pessoa fala, que bebê todo gordinho, cheio de dobrinha, dararararará. E aí, você não fala isso de um bebê muito magrinho, você fala, é magrinho. Mas o bonitinho... isso é uma coisa... E aí, que horas uma mãe tem que falar assim, nossa, é bonitinho, mas temos que botar uma lupa aqui. Então, a gente tem uma classificação, né? Que é o índice de massa corporal, que se calcula igual, como se faz para adulto, peso sobre a altura ao quadrado. E a gente tem a curva, de acordo com a idade. E aí o pediatra, ele mesmo avalia e quando a criança já está ali no sobrepeso, entendi, ou de 0 a 5 anos é risco de sobrepeso, você já tem, já tem que parar com bonitinho, né? Não é só bonitinho. Algumas pessoas têm criticado o IMC, saiu um artigo recente também, mas é a ferramenta que o pediatra tem e é mais fácil de avaliar e já é um sinal de alerta. Entendi. E aí eu vejo a criança, o que a gente pode melhorar. Quanto mais precoce, melhor. Você tem que trabalhar com prevenção, porque tem algumas fases da vida em que a multiplicação de células de gordura é mais rápida, a fase de crescimento. Então, por exemplo, o último trimestre da gestação, a criança quando está ali com 5, 6 anos, ela também tem um aumento do IMC, na pré-adolescência também. São fases da vida em que a gente tem que ficar, Entendi. E você me disse 2 coisas aqui que me deram 2 ideias. Uma é o seguinte, eu tava conversando com uma pediatra, mentira, nada de pediatra, com uma mãe, nesse que eu digo que eu converso muito por WhatsApp, eu sempre pergunto como é que foi, seu filho gostou, etc. Até pra gente poder direcionar, ele não gostou por quê, então vamos tentar esse, e pra eu também criar produtos, enfim. E aí ela tava me falando que ela tem 3 filhos. E
os três gostaram algo em comum. Tipo, muffin de chocolate, os três gostaram. Faz sucesso. Né? Faz sucesso. Muffin de chocolate. Quando eu indico a Suzy, olha, vou te indicar o muffin de chocolate da Suzy. Ele é... o muffin de... já regala o olho de todo mundo. Ele é sucesso. O muffin de banana é sucesso. O nuggets, vou ser muito sincera, adultos amam. Crianças, quanto menor, sim. As do meio do caminho já estranham. Mas algumas estranham. Por quê? Porque elas já estão acostumadas com o industrializado. Então é engraçado que quanto mais cedo começar com essa visão do saudável, é mais fácil essa adaptação. Porque ela falou assim, olha, por incrível que pareça, o meu de 2 anos amou nuggets. O de 7 já achou alguma coisa um pouco diferente. Claro, o de 2 não tem no repertório dele o nuggets do supermercado que o de 7 já tem. Claro. Então quando você fala assim, é o mesmo produto, mas esse aqui é diferente, ele fala assim, a minha referência não é esse. É isso aí, né? É uma coisa super importante. Então, quanto mais cedo a gente criar essa referência saudável... Sem industrializados, né? Exatamente. Mais... Vai ter, e outra coisa importante também é o exemplo dos pais. Isso, era o outro ponto que eu ia chegar. Essa história da refeição, todo mundo junto, né? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Isso. E o exemplo dos pais, né? Os pais tiverem hábitos saudáveis, as crianças tendem a seguir esses hábitos. A gente sabe que essa história da refeição todo mundo junto é difícil. De novo, quando a gente fala, é preciso fazer, a gente não tá criticando quem não faz, porque a gente sabe. Sim. Né? Você é mãe, você trabalha, etc. A gente sabe da dificuldade. Eu chego super tarde em casa, então se eu tivesse filho, eu não ia conseguir jantar com ele todo dia. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, dentro do possível, é muito importante, porque a criança... ela gosta de imitar os pais, né? Os pais são meio heróis, assim. Isso. Então você começa a imitar aquilo que o pai faz, até porque você quer agradar. Tem um outro público que eu atendo muito no consultório, que é o público das crianças com seletividade alimentar. Também tem crescido bastante. A gente não sabe direito essa seletividade, o que é. Também tenho visto isso. Primeira coisa, exemplo dos pais, sentar... fazer uma refeição com prazer. Você não pode forçar ninguém a comer nada que não goste. E tornar esse momento um momento bom, um momento prazeroso. A comida tem que ser algo que te lembre, que gostoso. E até porque isso cria memórias, né? Cria memórias. Quantas memórias a gente tem numa mesa, né? De jantar, Nossa, da família, que conversa... E conta como foi o dia. Eu me lembro que eu fazia muito isso. Minha mãe sempre teve esse cuidado de fazer o jantar em família. A gente também. E servir em travessas. É verdade. Não tem essa de panela, cada um faz seu prato. Não era. Cada um faz. Era a mesa posta, todo mundo junto. E eu lembro quando eu era pequena, o meu pai, terça e quinta, ele dava aula e chegava tarde. Então, terça e quinta eram os únicos dias que a gente não comia todo mundo junto. Mas segunda, quarta e sexta não tinha. Tô no play. Não. Tinha que estar em casa. Era sagrado ter a refeição, nós 5 em casa, todo mundo junto. E o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre comeu bem. E aí tinha que ter uma saladinha. E a salada não era como é hoje. A salada na época era mais alface, tomate, né? Mas... tinha que, eram umas coisas assim, ele não abria mão. Você não gosta do alface? Vai no tomate. Você não vai mas, sabe? Sempre foi muito incentivado. Sempre foi muito, muito incentivado a comer. Hoje, todo mundo come bem lá em casa. Todo mundo come bem, assim, tipo salada. Eu sou mais da salada do que do legume. Mas assim, de novo, né? Tentando, um dia após dia, um dia você não vai querer. Eu não queria leite, porque eu tinha nojo da nata. Eu lembro que eles compravam leite de caixa pra mim, era meio novidade, né? Então eu tinha o leite de caixa porque não tinha nata. Mas enfim, a gente sempre foi muito incentivado. E uma das outras coisas que você comentou agora é a gestação. A gente sabe que a mulher durante a gestação tem que se cuidar bastante. O quanto a alimentação, me perdoe se eu te falar uma besteira agora, dela já está influenciando no bebê em termos de justamente dele já nascer uma criança obesa, por exemplo. A gente tem, isso é super importante. Tem a história dos primeiros 1000 dias, que começa a contar já
desde a gestação. São os dias que a gente trabalha com prevenção. Uhum. Então, a alimentação da gestante, né, contribui muito para a saúde do bebê. E desde da gestação a gente sabe que tem uma influência sobre a microbiota do bebê, sobre até... Do bebê, né? Porque a gente não tá, entendi. E depois, quando a mãe tem o aleitamento materno, a gente sabe que o que a mãe come até pode interferir sobre o sabor, sobre as preferências alimentares do leite materno, através do leite materno. Sim. O sabor vai por ali também. Vai por ali. Caramba, o sabor eu não sabia. Eu sei que às vezes quando a criança tem gases, etc., isso na época do suco... Não, gases isso é muito controverso. Isso não vem do leite, porque às vezes a mãe falava, vou suspender o suco porque meu filho tá com gás e pode ser da couve. Não, isso enfim. Isso é assim, a criança nasce com uma imaturidade. Entendi. Então, assim, meu filho tá com cólica, vou tirar tudo, vou tirar feijão, vou tirar... Enfim, calma. Entendi. Tem alguns alimentos que realmente não vai comer chocolate, claro. Não vai... O leite, sim, é um dos primeiros alimentos que a gente associa, mas eu falo para ter cuidado, porque o leite é um alimento super importante. Para quem tá amamentando também, porque é fonte de proteína, fonte de cálcio. Eu acho que, assim, o bom é fazer sempre a boa e velha observação, né? Sim. É assim, quando consumir, como é que a criança vai reagir e enfim, ficar fazendo essa análise, até porque senão a alimentação tem muito isso, né? E eu já passei por essa também, tá? A moda agora é falar que todo mundo, sei lá, tem intolerância à lactose. Aí pronto, todo mundo para de comer lactose, de tomar lactose, não pode, vira aquela... Calma, será que é teu caso? Será que é isso? Ou será que naquele dia você teve alguma intercorrência, etc, né? Isso. Eu, uma vez, eu operei a vesícula. Depois que eu operei a vesícula, eu cismei que, nossa senhora, fiquei com intolerância à lactose, bababá, nossa, agora, olha, eu tomo, esquece. Não era. Não tinha nada a ver. Era um outro remédio que eu tava tomando, que tinha feito um efeito, etc. Então, assim, a gente tem muito fazer essa questão da observação. Sim, com certeza. E o leite, ele tem cálcio. O cálcio é muito importante na gestação. Muito importante. Ele previne pré-eclâmpsia, enfim. Que a gente não pode banalizar, né? O que eu falo muito, toda vez que eu faço um vídeo aqui, é o seguinte, a internet eu acho que é muito bom porque ela divulga muito conteúdo, a gente tem acesso agora a informações que a gente não tinha no passado. Tanto que é engraçado, quando eu converso às vezes com os meus pais, com as minhas tias, falam, porque hoje em dia ninguém pode ovo, hoje em dia todo mundo pode ovo, porque não levam muito a sério isso que a gente fala, porque eles falam que no passado era diferente. Eu falei, gente, agora a informação está mais rápida, ela cruza mais rápida, ela chega na gente de uma forma mais rápida e as pessoas estudam muito. Então a gente tem que parar e ouvir. Mas acho que a gente tem que saber quem ouvir. Sim. Né? E entender também que não é tudo que está sendo falado que vale para todo mundo. Nem tudo é para todos. Não. Né? Então, assim, tem que buscar um profissional, porque também na nossa geração você só ia a médico se fosse para emagrecer. Você só ia buscar uma nutricionista na época, na minha geração, não tinha nem tanto nutricionista, né? A gente ia no médico que era endócrino, que era endócrino, mas enfim, vai passar no remédio. Então, assim, se tem que emagrecer. Você só buscava psicólogo se tem um problema. Era tudo se. E eu acho que hoje em dia a gente tem que buscar, claro, cada um dentro das suas possibilidades, mas é para direcionar, para te olhar como indivíduo, as suas necessidades, a sua realidade e direcionar como é que você tem que fazer. Hoje a gente acompanha, você está falando de gestação, né? Tem muitas grávidas que eu acompanho e exatamente para prevenir que aconteça um diabetes gestacional, um ganho de peso excessivo, e isso possa interferir na vida desse indivíduo futuramente. É isso. Porque o que a gente também hoje em dia está sabendo, né, fala-se muito, é o seguinte, a gente fala assim, tá vendo, eu consumo toda a besteira do mundo e não tô tendo problema nenhum. Vamos ver daqui a 5 anos? Sim. Não é agora, né? Não é quando a gente fala isso tudo. E é difícil a criança entender isso. Quando eu converso aqui, a gente tem que ter uma outra linguagem, abordagem, com certeza, porque não vai entender. É verdade.
né? Entendi. Entende quando tá sofrendo bullying, quando tá chateado, aí sim. Mas quando você fala de saúde com a criança, não entende. E criança, eu até acredito que seja um desafio para você. Acho que talvez aquela história do balanço tem que ser ainda mais forte, né? Porque assim, ela tem uma festa no final de semana com brigadeiro, bolo, etc. Como é que faz? Como é que vai dizer para ela não comer? Não. Então, cada vez mais tem que ter um equilíbrio. Se você mais do que... Mais e do assim, que o outro. também tem uma questão que é muito importante, que é a restrição. Quando você fala que uma criança tá proibido, não pode, qualquer indivíduo. Aí você gera o desejo. Então, acho que tudo que vem com equilíbrio, é melhor, né? Você vai conseguir chegar lá com calma e com saúde também emocional. E aí às vezes precisa da ajuda de outros profissionais, psicólogo. É isso. É importante. Uma das coisas que até uma vez uma mãe me falou, que eu por um lado fiquei feliz, que ele falou o seguinte: Suzy, o meu filho leva o seu lanche para a escola e ele é desejado, e aqui as crianças ficam de olho. Eu até compartilhei isso na rede social, que o lanche era muito disputado. Mas por quê? Porque é saudável, mas não tem cara de saudável. Então, assim, todo mundo deseja, porque ela falou assim: minha filha antes tinha vergonha de levar. É verdade. Entendeu? Quando era uma coisa muito diferente, minha filha tinha vergonha de levar aquilo. E eu falava: tem que levar porque é saudável. O seu não, o seu conseguiu ser saudável e ter uma aceitação social. Que pra criança é importante, mas né? eu acho assim, que se a gente tiver adesão, né, das pessoas que a gente... Quanto mais pais tiverem essa consciência de que o industrializado, de que o alimento que está ali na prateleira há mais tempo não é legal para a saúde do seu filho, eu acho que isso tem que começar a ter uma propagação maior, né? E entre os pais, o que eu acho o seguinte: uma coisa legal é que os pais têm muito grupo de escola. Sim. Então é usar esse grupo pra também meio que as mães meio que combinarem, porque é ruim pra todo mundo, né? Assim, não é? Então, talvez entre as mães ter essa conversa maior, porque meu filho tá sendo excluído, vamos fazer assim, enfim, combinar melhor, porque ganha todo mundo. Claro. Né? Ganha todo mundo. A gente falou do excesso de peso, mas tem outras questões também. Sim! Tem aquela família que já tem um histórico de colesterol LDL, que é o colesterol ruim alterado. Enfim, aí a criança pode não ter problema de excesso de peso, mas pode ter o colesterol, né? E às vezes, criança a gente evita medicamento, assim, evita remédio. No último caso, né? Tem que ver bem. Então, a alimentação é muito importante. É verdade. Eu cresci com uma menina que era diabética, muito novinha, né? Dá muita dó, assim. Então, também eu tinha que ter todo um cuidado especial, enfim. Então, assim, não é fácil, de novo, não é fácil. A gente sabe que isso tá mudando um pouco a rotina, né? Não é você ir no mercado, pegar um pacote, dividir ao meio, falar meio pra cada um, vão pra escola, dá um pouquinho mais de trabalho, mas super vale a pena. Eu acho que tem que ter consciência e organização, que é importante. Você não sabe, no domingo já organiza o que vai ser dado durante a semana, faz um cardápiozinho E eu acho, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos, que a minha rotina tá muito confusa, assim, né? De uma forma geral lá na cozinha, é que realmente, no caos, aí mesmo que a gente tem que se organizar, né? Porque fica mais fácil. Hoje em dia é mais fácil saber que minha comida já tá lá na empresa, que é saudável, do que eu no meio do caos falar: meu Deus, eu ainda tenho que parar pra comer, aonde eu vou comer? Esquece. Claro. Então, quanto mais situação de caos que a gente tiver, complicada, etc., domingo é um ótimo dia pra isso. Eu acho que é pra organizar, pra já deixar pelo menos endereçado, né? E aí que ajuda, que é menos eu que sou uma pessoa muito ansiosa, eu falo: gente, quanto mais eu organizar o meu caos, sabe, assim, comida pra mim é uma questão, eu sei que se eu não tiver em casa, separado, etc, eu vou comer besteira. Eu tenho uma tendência a ir para besteira. E aí todo mundo acha que é muito fácil pra mim: pô, você trabalha numa empresa de alimentação saudável. Não, porque eu não posso entrar no meio da cozinha e falar assim: vocês vão fazer isso aqui pra mim. O meu é quando sobra.
Aham. Entendeu? Então, assim, às vezes eu vou lá na gaveta dos perdidos e falo, isso aqui deu. Entendeu? Mas eu sou a última da história toda, né? Da cadeia toda. Então não é fácil, assim, não tá tão disponível como eu gostaria. Então, mas realmente, eu, enfim, quando tive um pouco mais enrolada em fevereiro, Nossa, a alimentação foi um horror. E você se sente mal. A gente não tá falando só do engordar e emagrecer, a gente tá falando, sabe, de você ficar com aquele resíduo de óleo na boca. Se você ficar mais apática, né? É todo um Tem que organizar. contexto que, cara, quando tá organizado, eu continuo no caos, mas agora meu caos tá organizado. Entendeu? Então, tá bem melhor. Né? Legal. Cissa, obrigada, cara. Eu Eu que acho que assim, agradeço. o que eu sempre falo para as mães que se identificaram, entrem em contato com a Cecília, que ela vai ter o maior prazer em estar falando mais sobre isso com vocês. Se tiver alguma coisa também mais específica desse assunto, fala que a gente grava mais vídeo, Claro. né? A ideia é realmente deixar todo mundo aí com muita informação e segurança. Tá bom? Obrigada, gente!